Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro, quinta-feira, 8 de fevereiro. Tô aqui novamente para a gente poder seguir falando de Botafogo, mais especificamente, atualizações sobre o mercado da bola, atletas que o Glorioso pode ter interesse e possíveis saídas. Também quero falar aqui sobre o trabalho do Thiago Nunes. Não pedir a cabeça do treinador, nada disso, mas fazer uma avaliação. Simplificar é preciso. Só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza mesmo, deixa o seu like, isso é muito importante, ajuda na distribuição do conteúdo e, além disso, a gente alcança mais torcedores. Com isso, a gente consegue crescer. Estamos quase chegando aos 40 mil inscritos. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, dá um confere, inscreva-se. Nos ajude a bater essa marca que é tão importante para a nossa história. Vale lembrar, claro, que às 10h05 da noite teremos mais uma resenha aqui no Fala Fogão. Eu e Ricardo Azambuja presentes para poder trocar aquela ideia com a rapaziada. Você é nosso convidado, claro. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre o trabalho do Thiago Nunes. Para começo de conversa, vamos trazer a questão do futebol um pouco mais para a nossa realidade. Eu, por exemplo, vocês sabem, estou com a minha filhota, pequena Luna, que está buscando aprender a andar. Está quase lá mesmo. Está arriscando uns passinhos aqui, uns passinhos ali, mas ainda tem aquela insegurança natural. Para um bebê começar a andar, por que eu estou falando isso, né? Para um bebê começar a andar, primeiro ele vai rastejar, depois ele vai engatinhar, depois ele vai começar a tentar ficar em pé, apoiando nas coisas, depois ele vai ficar em pé sem qualquer apoio, depois vai tentar dar os primeiros passinhos e vai cair, depois vai dar os primeiros passos cambaleando, depois com mais firmeza, até que você possa um belo dia começar a correr. É um processo de desenvolvimento. É um processo de desenvolvimento. Esse é o grande X da questão. Você vai de uma ação simples, rastejar, para uma ação muito mais complexa, o correr. Mas entre esses dois atos, o rastejar e o correr, tem todo um percurso que você vai ter que seguir. Não tem jeito. Tudo bem, algumas crianças a gente sabe acaba atropelando essas etapas, mas a imensa maioria acaba passando por todas elas. Essa é a grande realidade. Quando a gente pega o baby steps, esse passinhos de bebê, e traz para o mundo do futebol, do simples ao complexo também se aplica. O que eu quero dizer com isso? Um treinador que está começando um trabalho, ele pode, em primeiro lugar, estabelecer um sistema tático base e apresentar isso para os seus atletas. Olha, essa é a nossa tática base, é assim que a gente se posiciona, né? Saída de jogo, fase ofensiva, fase defensiva. Quando a gente fizer uma transição, é isso que a gente vai fazer. Quando a gente fizer a transição defensiva, é isso que a gente vai fazer na bola parada. E você gradativamente vai agregando novas camadas de informação. Por que isso? Para você facilitar o entendimento por parte dos atletas. Essa curva de aprendizado sendo melhor desenvolvida e percorrida. Se você tem um grupo de pessoas e todas essas pessoas precisam compreender as suas ideias, os seus conceitos táticos, as suas estratégias, a melhor coisa que você pode fazer não é simplesmente jogar um caminhão de informação para cima das pessoas. A melhor coisa que você pode fazer é estabelecer essa base sólida. E a partir dessa base sólida, você construir novos andares. É assim que funciona, por exemplo, na construção civil, aproveitando aqui. Você primeiro faz as fundações, depois você sobe os outros pavimentos. Você não começa lá de cima. Para chegar lá na cobertura, tem todo um caminho a ser percorrido. No futebol, isso é muito verdade. Por exemplo, em vez de você sair utilizando os atletas em posições muito distintas daquelas em que eles sabem performar, sabem jogar bem, por que você não começa de uma forma simples, colocando todo mundo na sua posição certinho, ganha alguns jogos, gera confiança, porque o atleta vai poder performar bem, vai poder jogar de uma forma interessante, isso faz o cara se sentir melhor, e aí gradativamente você faz a mudança. Olha, agora eu vou te testar desse lado, porque eu quero ver se eu posso contar com você nessa nova posição. Eu quero saber se ao longo da temporada você pode me entregar o mesmo nível de performance que você tem ali, só que dessa vez do lado de cá. Você primeiro dá uma base para o cara. Ele se sente bem nessa função. Depois eu coloco ele em outra. Porque sim, testar
É necessário. A gente está no começo de temporada, onde os testes são super naturais. Só que o Thiago Nunes ele está fazendo um caminho inverso. Ele decidiu começar com um sistema tático base. Passou pouquíssimo tempo, tendo modificado o posicionamento de todos os jogadores praticamente. Aí ele vai e muda para o tradicional esquema com pontas, certo? Então a gente já está com 2 sistemas bases aí. E não dá para falar, não, mas ele já estabeleceu o primeiro, agora ele está estabelecendo um segundo, porque não é verdade. O sistema com 3 defensores, já que ele não gostava de dizer que eram 3 zagueiros, porque tinha a presença de um volante ali fazendo a saída pela direita, fosse o Danilo Barbosa, fosse o Nilton, esse sistema com 3 defensores, ele não estava estabelecido ainda. Longe disso. Longe disso. Para você estabelecer um sistema com 3 defensores, você tem que praticar, jogar, praticar e vai fazendo esse ciclo. Você vai praticar, vai jogar, praticar, jogar e você vai evoluindo. Mas o Thiago Nunes, antes mesmo de ter o retorno do Matheus Ponte, ele já modificou o sistema para o 4-2-3-1, tradicional 4-2-3-1. Ao mesmo tempo, ele pegou jogadores e foi colocando ali e aqui, ó. Vamos testar em várias posições. Ou seja, ele adicionou, logo no começo dessa caminhada de desenvolvimento da equipe, ele adicionou complexidade. Ele não partiu de uma ideia simples e foi agregando aos poucos novas camadas de informações. Ele definitivamente partiu de um conceito mais complexo. E naturalmente, quando você parte de um conceito mais complexo, o desenvolvimento da equipe ganha novos desafios. Porque você tem que fazer um grupo de pessoas, não é só um indivíduo, você tem que fazer um grupo de pessoas, compreender todas essas mudanças, todos esses conceitos, essas ideias. Uma pessoa já é difícil você passar as coisas, né, fazer a pessoa aprender. Imagina um grupo de atletas com diferentes vivências, com diferentes visões. É difícil, naturalmente é difícil. Então, quando você simplifica, você facilita a sua própria vida. Porque você vai estabelecer um porto seguro, que é aquele sistema tático base, com seus conceitos básicos, para depois, a partir dali, você conseguir o grau de evolução que você deseja. E gradativamente você ter novos e novos elementos. Estabelecemos essa camada, vamos para a próxima. Estabelecemos mais uma camada de informações, vamos para a próxima. E assim você vai tendo a performance, você vai tendo os resultados, você vai tendo a confiança e você vai tendo essa curva de aprendizado sendo percorrida de uma maneira muito mais simples. Só que o Thiago Nunes decidiu realmente seguir o caminho inverso. Adiciona complexidade, torna as coisas mais difíceis e aí você vai tentando ajeitar o time. No futebol, tempo se compra com resultado. A verdade é essa. E quando o próprio treinador dificulta a própria vida, se eventualmente houver um processo de fritura, quem está acendendo fogo, na minha opinião, é o próprio técnico. O que cá entre nós não faz sentido. Bastaria o Thiago Nunes simplificar. Vamos ver como é que ele vai conduzir essa gestão de grupo, né? Essa questão de minutagem dos jogadores, quem joga, onde joga. Vamos ver se ele vai simplificar. Eu acredito de verdade que ele fazendo isso, o time do Botafogo vai progredir e evoluir. Agora, enquanto ele não faz isso, surgem situações, como por exemplo, a insatisfação que está sendo noticiada do Vitor Sá. Ele que até agora só jogou um tempo na sua posição de preferência. Foi o primeiro tempo contra o Nova Iguaçu. Só isso. Todas as outras vezes, ou ele foi ponta direita, ou ele foi ala direito. Enfim, ele não jogou de fato ali na posição que ele se destacou. E isso estaria deixando o jogador incomodado. A maneira como ele está recebendo esse tratamento dentro do grupo. Porque o Vitor Sá foi um dos caras que se destacou no fim do ano passado. Foi um dos caras que realmente sustentou, mostrou personalidade. A torcida reconheceu isso, elogiou bastante. E no fim das contas, ele está sendo preterido da ponta esquerda, onde o Jefinho chegou e assumiu a titularidade. O Vitor Sá não teve nem esse prestígio de começar a temporada como ponta esquerda titular. Esse é um quesito que o Thiago Nunes tem que ter cuidado. Porque quando você gerencia o grupo
sem conseguir equilibrar essas questões, você pode ter muita dor de cabeça. No Grêmio e no Corinthians, o que se fala é que o Thiago Nunes acabou não conseguindo fazer bem esse relacionamento com os atletas. É o que se fala. Eu espero, claro, que no Botafogo não seja o caso, que a gente não caminhe nessa direção. Mas é preciso ter esse cuidado. O Thiago Nunes, inclusive, na coletiva ontem falou que não importa o passado. Ele está aqui para avaliar o momento presente, né, a fase dos jogadores e tal. E ele elogiou bastante o Júnior. O Júnior já jogou na ponta esquerda, na ponta direita e de centroavante. Já jogou de ala também. O Júnior jogou em várias posições, o que não significa dizer que ele foi bem em todas. Coincidência ou não, a vez que o Júnior fez melhor o seu papel é quando ele estava ali pelo lado direito. Porque a gente sabe que jogando pelo lado direito, tendo espaço para correr, o Júnior tem a sua melhor versão. Como centroavante não é o caso. Como ponta esquerda também não é o caso. É claro que em caso de necessidade você vai fazer isso. Natural. Existe uma necessidade, eu tenho que escalar um time, um 11 base. Se existe uma necessidade, ok, faça. Mas se não for o caso, se dá para você ter jogadores nas suas posições bonitinho, faz os caras renderem assim. Faz os caras crescerem assim. O futebol russo está de olho no Vitor Sá. E de repente o atleta pode até sair se não houver esse entendimento interno. E é importante colocar os pingos nos is. Agora, se tem o interesse do futebol russo no Vitor Sá, segundo o Anderson Mota, também tem interesse do Botafogo num goleiro. O John se machucou 2 vezes já. O Gatito não está no seu melhor momento. E dificilmente vai voltar a agarrar assim de uma hora para outra absurdamente. Ele vai continuar no gol do Botafogo, mas segundo o Anderson Mota, o Glorioso está de olho sim na contratação de um goleiro, para poder chegar e dividir essa responsabilidade. Alguns nomes estão sendo oferecidos, alguns foram bem avaliados, resta saber se dá negócio. Também vale destacar que, segundo o Cautio Mercato, o zagueiro Rodrigo Schlegel, zagueiro do Orlando City, estaria na mira do Botafogo. Mas, sendo muito sincero, essa informação não confio, não. Não é nem pelo site, tá? Porque o Cautio Mercato realmente faz um trabalho interessante. Mas é porque a gente acabou de contratar o Pablo. Aí você tem Barbosa, Halter, Pablo, Jefferson Maciel, o Bastos, que a gente não sabe ainda se dá para de fato confiar ou não. Bola aérea ter sido o problema, né? Bola aérea, o cara entra e, meu irmão, nos cruzamentos aí tá difícil dele participar bem. Mas você também pode ter o Danilo Barbosa por ali, o próprio Newton foi bem de zagueiro. Botafogo interessado em mais um zagueiro, eu não consigo enxergar essa situação como sendo verídica. Me parece muito mais, vamos botar o nome de um outro time ali no bolo para valorizar, sabe? Me parece muito mais isso, sendo muito sincero. Uma última informação que eu queria passar aqui para você, Fogão, é sobre o Júnior Santos. Segundo a imprensa gaúcha, a proposta do Grêmio... A proposta do Grêmio foi uma piada, né? A proposta do Grêmio foi a seguinte, ó. A oferta inicial era de $1,5 milhão, 7 milhões e meio de reais, mais a transferência do lateral esquerdo cuiabano. O Botafogo não aceitou a inclusão de jogadores na negociação e, segundo o repórter Caliel Dornelles, teria pedido $3 milhões. Só que aí eu te falo, não faz o menor sentido isso, porque recentemente o Botafogo rejeitou uma proposta de $3 milhões de um time da Arábia Saudita. E o Júnior Santos, que é tratado, segundo até o Sangeneto, como único, com características únicas dentro do elenco, ele vai sair assim? Pô, difícil, né? Enfim, o Grêmio fica de olho nos nossos atletas, mas vai ficar só de olho mesmo. Fogão, mais tarde eu tô de volta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se aqui no canal. Tamo junto e até daqui a pouco.